Capítulo 32. E a música que tocaram logo depois daquilo foi Three Little Words. Peter se lembrou disso mais tarde. Lembrou-se de cada detalhe do que aconteceu, da música que estavam tocando na hora. Ela dançava com Bill. Na verdade, ela dançou todas as músicas com Bill direto, desde o instante em que chegaram. Ela não estava observando, não estava olhando em volta, não estava pensando em coisa alguma, senão neles dois. Sorrindo com ar sonhador, ela dançava. Seus pensamentos eram como um pequeno córrego fluindo ligeiro, mas sem agitação, por cima de seixos lisos, mantendo o ritmo da música. Gosto de dançar com ele. Dança bem. Eu não preciso prestar atenção nos meus pés. Ele virou o rosto para mim e está me olhando. Posso sentir. Bem, vou levantar o rosto e olhar para ele. E aí ele vai sorrir para mim. Mas não vou retribuir o sorriso. Atenção. Pronto. Sabia que ele ia sorrir. Eu não vou sorrir de volta. Ah, poxa, e se eu sorrisse? Escapou antes que eu pudesse impedir. Afinal, por que não deveria sorrir para ele? É isso que sinto a respeito dele. Uma afeição risonha. Uma mão tocou no ombro de Bill por trás. Por um segundo, Peters pôde ver os dedos curvados para baixo, no lado onde estava o seu rosto, sem ver a mão ou o braço ou a pessoa a quem eles pertenciam. Uma voz disse: "Posso tomar o seu lugar?" De repente eles pararam. Bill havia parado. Assim ela também teve de fazê-lo. Seus braços a soltaram. Seguiu-se um movimento de pés, se arrastando. Bill afastou-se para o lado e havia outra pessoa no seu lugar. Foi como uma dupla exposição de um filme fotográfico, quando a imagem de uma pessoa se dissolve na forma de outra. Seus olhos se encontraram, os dela e os do seu novo par. Os olhos dele estavam à espera dos olhos de Peters, e os dela voltaram-se estupidamente para os deles. Não conseguiram mais se mexer. O resto foi horror, puro e genuíno. Horror como ela nunca pensara que fosse experimentar. Horror sob as luzes elétricas, morte na pista de dança. Seu corpo se manteve ereto, mas por outro lado, todas as demais sensações da morte o assaltavam. Georgeson é o nome, sussurrou o homem com voz comedida para Bill. Seus lábios mal pareceram se mover. Os olhos dele não abandonavam os dela. Bill completou a medonha paródia de apresentação. Senhora Hazard, Senhor Georgeson. Como tem passado? Ele perguntou a ela. De algum modo, na frase trivial, houve um horror ainda pior do que na confrontação original. Por dentro, em silêncio, ela gritava em pânico, seus lábios lacrados com força, incapazes até de pronunciar o nome de Bill e evitar a mudança de par. Permite? Indagou Georgeson. Bill fez que sim, a mudança de par se completou. Era tarde demais. Em seguida, uma suspensão abençoada. Peters sentiu os braços dele em torno da cintura e o rosto dela se enfiou na sombra protetora do seu ombro. Estavam dançando outra vez. Não precisavam mais ficar ereta, sem apoio. Pronto, assim estava melhor. Um minuto para refletir. Um minuto para tomar fôlego. A música prosseguiu, a dança prosseguiu. O rosto de Bill desapareceu no fundo. Já nos encontramos antes, não foi? Não deixe que eu desmaie, rezava Peters. Não deixe que eu caia. Ele esperava a resposta. Não fale. Não responda. Quem lhe disse que você era? Os pés dela vacilaram, pisaram em falso. Não faça isso comigo. Eu não vou aguentar. Me ajude. Lá fora, em outro lugar, senão eu... Está quente demais para você? Ele perguntou com polidez. Peters se nada respondeu. A música foi morrendo. Ela foi morrendo. Ele disse. Você saiu do ritmo. Falha minha, um receio. Não, ela soluçou. Não. A música parou. Eles pararam. O braço dele soltou de sua cintura, mas a mão segurou firme o seu pulso, mantendo-o ali, ao seu lado, por um momento. Ele disse, há uma varanda lá fora. É só seguir por ali. Vou para lá e espero você, e nós poderemos continuar conversando.
Ela mal compreendia o que ele estava dizendo. Não posso. Você não entende. Seu pescoço não se mantinha firme. O tempo todo sua cabeça ameaçava pender para os lados. Acho que eu entendo. Acho que entendo muito bem. Entendo você e você me entende. A seguir, acrescentou com uma espécie de ênfase terrível, que a deixou gelada até a medula. Aposto que nós dois compreendemos ao outro melhor do que qualquer outra pessoa nesse salão de dança inteiro. Bill vinha voltando na direção deles, de um dos lados do salão. Vou ficar lá fora, onde ele disse. Não me deixe esperando muito tempo, senão vou ter que voltar e procurar por você de novo. O rosto dele não mudou. A voz dele não mudou. Obrigado pela dança, disse quando Bill chegou. Ele não soltou o pulso de Petri. Passou para a guarda de Bill como se fosse algo inanimado, uma boneca, e se curvou, virou-se e afastou-se deles. Vi esse homem aqui algumas vezes. Vem sozinho, eu acho. Bill deu de ombros em sinal de descaso. Vamos? Não esta música. A próxima. Você está bem, Petri? Parece pálida. São as luzes. Vou refazer a maquiagem. Enquanto isso, você pode dançar com outra pessoa. Bill sorriu para ela. Não quero dançar com outra pessoa. Então circule um pouco e depois volte para mim. A próxima música. A próxima música. Ela ficou olhando para Bill da porta. Ele se dirigiu para o bar do outro lado. Ela ouviu entrar lá. Ela ouviu sentar-se em um dos bancos altos. Então Petri virou-se e foi na direção oposta. Caminhava devagar junto às portas que davam para a varanda, do lado de fora, e parou em uma delas, contemplando a tonalidade azul da noite como tinta de uma caneta tinteiro. Havia cadeiras de vime em grupos de 2 ou 3, em intervalos de poucos metros ao redor de mesinhas. O círculo vermelho da brasa de um cigarro ergueu-se, na perpendicular de uma das cadeiras, na extremidade da varanda, chamando-a num gesto imperioso. Em seguida caiu pela balaustrada lateral, atirado para longe numa expectativa impaciente. Ela caminhou devagar naquela direção, com a estranha sensação de fazer uma viagem da qual jamais haveria retorno. Seus pés pareciam desejar criar raízes no chão, contê-la por sua própria vontade. Petri se deteve diante dele. O homem apoiou o quadril no balaustrada e sentou-se ali, de lado, numa informalidade insolente. Repetiu o que dissera lá dentro. Kenny disse que você era. As estrelas se moviam. Traçavam estranhos rodopios redemoinhos, como difusos cataventos espalhados por todo o céu. Você me abandonou, disse ela, com fúria contida. Você me abandonou com $5. Agora, o que você quer? Ah, então já nos vimos antes. É o que eu tinha pensado. Fico contente que esteja de acordo comigo. Pare. O que você quer? O que quero? Não quero nada. Estou um pouco confuso. Só isso. Gostaria de tomar pé da situação. O homem que me apresentou você, sob um nome trocado, lá no salão. O que você quer? O que está fazendo aqui? Bem, por falar nisso, retrucou ele com uma polidez insolente. O que você mesmo está fazendo aqui? Ela repetiu pela terceira vez. O que você quer? Um homem não pode demonstrar interesse na sua ex-protegida e no seu filho? Não existe um modo de um filho se tornar ex-filho. Você sabe. Ou você é louco, ou então você sabe que não é isso. Você bem que gostaria que fosse. Ele a interrompeu com brutalidade. Ela lhe deu as costas. A mão dele segurou seu pulso de novo, enroscou-se nele, prendeu-o firme como um chicote. Não entre, ainda. Não terminamos. Petri parou de costas para ele. Acho que terminamos. Eu é que decido. Ele a soltou, mas Petri ficou onde estava. Ouviu que ele acendia outro cigarro, percebeu o reflexo momentâneo por trás do seu ombro. Por fim ele falou, a voz grossa por causa da fumaça que expelia. Você ainda não esclareceu as coisas. Ronronou ele. Estou tão confuso como antes. Este Hugh Hazard se casou e, digamos,
com você, com a esposa dele, em Paris, um ano atrás, no dia 15 de junho. Gastei muito dinheiro, tive muito trabalho para descobrir a data exata nos registros de lá. Mas, um ano atrás, no dia 15 de junho, você e eu vivíamos em nosso quartinho alugado em Nova York. Tenho os recibos dos aluguéis para provar. Como você poderia estar em dois lugares tão distantes ao mesmo tempo? Suspirou com um ar filosófico. Alguém misturou essas datas. Ou ele, ou eu. E depois, bem devagar, ou você. Ela estremeceu de modo inevitável ao ouvir isso. Lentamente sua cabeça virou-se. O corpo permaneceu de costas para ele, como alguém que escuta hipnotizado contra sua vontade. Foi você que enviou aquelas. Ele fez que sim, com amabilidade irônica, como se estivesse recebendo um cumprimento por algo digno de elogio. Achei que seria mais gentil comunicar a você delicadamente. Ela inspirou com um estremecimento de repulsa. Primeiro, viu seu nome entre os mortos do acidente de trem. Quando eu estava em Nova York, contou ele. Fez uma pausa. Fui até lá e identifiquei seu corpo. Ele prosseguia com muita naturalidade. É uma coisa pela qual você deve me agradecer, em todo caso. Pensativo, ele soltou uma baforada do seu cigarro. Depois ouviu uma coisa aqui, outra ali. Tirei algumas conclusões. Voltei por um tempo para Nova York, reuni os recibos de aluguel e algumas outras coisinhas. Depois, enfim, percorri todo o caminho até aqui, só por curiosidade. Fiquei muito confuso, disse ele com ironia, quando descobri o resto da história. Ele esperou. Petri nada dizia. Ele deu sinais de ter pena dela, afinal. Eu sei, disse ele, com indulgência. Não é este o lugar nem a hora para conversar sobre os velhos tempos. Há uma festa, não é? Você está ansiosa para voltar e se divertir? Ela estremeceu. Algum lugar onde eu possa encontrar você? Ele pegou um caderninho de anotações, acendeu um isqueiro. Por engano, Petri pensou que ele estava esperando para anotar o que ela ditasse. Seus lábios se mantiveram congelados. Rua Sêneca 382. Ele leu no caderninho. Afastou-se de novo. A mão dele traçou uma curva preguiçosa entre os dois. No silêncio carregado que seguiu, ele sugeriu, após certo tempo, despreocupadamente, apoiar-se nessa cadeira para não cair. Você não parece muito firme e eu não quero ter que carregá-la nos braços lá para dentro, na frente de todo mundo. Ela pôs as mãos no alto do encosto da cadeira e ficou de pé, calada, com a cabeça inclinada. A névoa rosa âmbar na porta aberta mais adiante, no centro do terraço, obscureceu por um momento e Bill apareceu ali, procurando-o. Petris, essa nossa dança. Georgeson levantou-se da balaustrada por um segundo, numa rápida cortesia, imediatamente recostou-se de novo. Ela caminhou na direção de Bill, a penumbra azulada do terraço disfarçando a vacilação dos seus passos, e voltou com ele para dentro. Os braços de Bill tomaram conta dela daí em diante, de modo que Petris não precisou mais ter que se aguentar de pé sozinha. Vocês estavam ali feito duas estátuas? Disse Bill. Ele não deve ser uma companhia muito boa. Petris se abandonou de encontro a ele nos rodopios esperalados da rua, a cabeça reclinada em repouso no seu ombro. Ele não é uma companhia muito boa. Ela concordou, abatida.